1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidá-los a pensar comigo sobre a alegria de celebrar a vida, com o tema: o Deus de Ana pode ser o seu Deus. Pense nisso, o Deus de Ana pode ser o seu Deus. Nossa querida irmã Zenira, eu sou irmão duplamente, né? Irmão em Cristo e sou irmão de sangue, né? Sangue nobre. A nossa querida irmã Zenira, né? Cujo nome tem a ver com nobreza, por isso que ela é chamada de condessa aqui, né? Se fizer uma pesquisa no nome dela, está ligada à nobreza. Então ela está adentrando hoje para a galeria dos 60, vai receber depois já a sua carteira, né, de idosa, logo em seguida, mas está entrando na galeria da melhor idade. Agora eu não sei quem foi que teve essa ideia de rotular esse período da vida como melhor idade, uma vez que é a idade da dor, né, começa a aparecer tudo, seria mais a idade do condor, né? Mas quem atinge essa idade exige receber cuidados especiais, cuidados emocionais, cuidados materiais e cuidados espirituais. E como igreja, nós nos apresentamos para dar esse suporte. A igreja, ela tem esse papel, essa função, essa funcionalidade. Isso exige preparo da própria igreja, como a igreja vai tratar os seus idosos, os seus velhos, né? Como a igreja vai poder acolhê-los, amá-los, uma vez que nós estamos vivendo numa sociedade que tudo aquilo que é rotulado como velho torna-se obsoleto, é deixado de lado. Entretanto, na Bíblia, na história da igreja, os mais velhos, eles têm lições de vidas importantíssimas para nos dar, faz parte, né, do corpo de Cristo. E a igreja precisa ter então humildade para aceitá-los, e a própria, né, pessoa idosa também tem que ter a humildade para aceitar ser cuidada, ser tratado. O que nós temos visto nos nossos dias é, um grupo de desculpa a expressão, velhos orgulhosos, né? Sabe, ninguém pode dar a mão, você não pode sustentar, você não pode querer se apresentar, e tem umas ideias aí, né? Sabe, olha, eu não quero dar trabalho, eu não quero fazer isso, eu não aceito que faça isso comigo. Irmãos, nós somos um corpo, nós somos uma família. Então a igreja, ela tem que estar preparada para que humildemente ela forneça esse serviço, como aquele que está atingindo a terceira idade também seja humilde para aceitar ser cuidado, para aceitar ser amado, para aceitar ser acolhido, continuar inserido, né, no corpo de Cristo, no grupo, dentro das suas limitações. Então isso exige não só preparo da igreja, também como humildade de ambas as partes. Eu digo isso, irmãos, porque a vida não é tão simples assim quanto parece. E quero mostrar um exemplo para vocês. A vida dessa mulher, Ana, e eu estou preparando uma série sobre a vida dela, tenho pregado alguns temas sobre isso, e quanto mais eu mexo na vida dessa mulher, mais lições eu tiro. E ela me desafia a fazer algumas perguntas, como por exemplo, vale a pena se aproximar, se relacionar com um Deus que cura, enquanto há doentes em nosso meio? Vale a pena amar o Deus da vida enquanto oramos e vemos pessoas morrendo à nossa volta? Vale a pena servir um Deus que até mesmo nas nossas orações ele parece tão distante de nós, e a nossa relação com ele, de fato, às vezes é tão distante, que nós sempre procuramos seguir o que o mundo determina, não o que a Bíblia determina. Às vezes eu penso que eu vivo num outro mundo, porque eu busco soluções bíblicas, eu busco orientações bíblicas,
mas nós procuramos sempre a orientação do mundo. Preste atenção, o que vale hoje é a palavra da ciência, não é a palavra de Deus. O que vale hoje é a palavra dos médicos, não é a palavra de Deus. O que vale hoje é a palavra das pessoas que estão envolvidas na assistência social, nos psicólogos, nos pedagogos. A palavra deles vale mais do que a palavra de Deus, e nós nos deixamos levar por isso. Vale a pena servir um Deus que é dono do ouro e da prata, enquanto nós temos o suficiente para sobreviver, ou não temos o suficiente para viver bem? Vale a pena ser amigo de um Deus que você clama por Ele e Ele não te ouve enquanto o ímpio prospera? Como chamá-lo de Pai, se o que mais você deseja, o que mais você sonha, Ele não te dá, Ele te priva, Ele te trava? Nós estamos diante de um quadro em que uma mulher queria ser mãe, mas a Bíblia diz claramente que Deus havia fechado a madre dela. Foi Deus quem a impediu de ter filho, e ela se angustia, e ela sofre. Como vir ao templo, cultuar, se envolver, se o seu coração está amargurado e cheio de dúvidas? No capítulo 2, no primeiro livro escrito por Samuel, o texto que lemos, nós encontramos o cântico de Ana. E no cântico de Ana, Ana louva a Deus dizendo: o meu coração se alegra, exulta, o meu coração está feliz. Não há santo como o Senhor, rocha minha. O Senhor levanta do pó, Ele tira e dá a vida, porque o Senhor são as colunas da terra. O Senhor é quem nos faz herdar os tronos de glória. O livro, ele poderia começar aí no capítulo 2 e seguir daí. O problema é que antes do capítulo 2 vem o capítulo 1, vem o capítulo 1. E ninguém pode viver o capítulo 2 sem passar pelo capítulo 1. E hoje a Alzenira está vivendo o capítulo 2. Mas se ela olhar para trás, teve o capítulo 1. Eu conheço a tua trajetória desde os teus primeiros passos. E o porquê dessa amargura de anos, né? Várias vezes eu te vi amargurada, eu te vi triste, eu te vi sendo tratado de forma qual você não merecia. Mas como eu digo a vocês que eu sempre procuro tratar as coisas dentro da ótica bíblica, você estava passando pelo primeiro capítulo para poder chegar no segundo. Deus estava te provando, te preparando para que você chegasse até aqui. É isso que Ana me ensina. Olhando para a vida dessa mulher, seu marido, Eucana, ele tinha 2 mulheres. E o que leva um homem a ter 2 mulheres? Durante anos de ministério eu me fiz essa pergunta: o que leva um homem a ter 2 mulheres? Se para viver uma auxiliadora é suficiente? Essa pergunta me corroía a alma e eu não sabia responder, até que, estudando o hebraico, eu fui analisar a vida de um homem chamado Lameque, que tinha 2 mulheres, logo no início, os primeiros capítulos de Gênesis. E aqui eu encontrei a resposta para a minha pergunta: o que leva um homem a ter 2 mulheres? Então Lameque tinha uma mulher chamada Ada e uma outra mulher chamada Zilá. E quando a gente vai olhar o nome da nossa Odessa, e você vai ver que no nome dela tem lá nobreza, né? Esperança, luz. A gente olha para o nome Ada, e Ada em hebraico significa beleza e ornamento. O nome Ada está associado à ideia da mulher bela, da mulher linda, da mulher que encanta, da mulher que chama atenção por onde passa. Ada era a mulher amada, a mulher que refletia graça e atratividade. Por isso Lameque a idolatrava. Ada não foi tomada para ser mãe.
Lameque a impedia de engravidar. Ada foi tomada não para dar conta de casa. Ada era para ser vista. Ada era para dar prazer ao seu marido. Enquanto que, diferente de Ada, Zilá cuidava da casa, dos bens, era a auxiliadora que todo homem precisava. Zilá significa aquela que dá sombra, aquela que protege, aquela que se doa ao marido, à família, à casa e às suas obrigações. Isso explica o porquê das duas mulheres, tanto de Lameque quanto de Eucana. Ana era a mulher amada, era a mulher mais bela, era a mulher mais bonita. Entretanto, ela não conseguia lhe dar filhos. E naquele período da história, um homem sem filhos era um homem praticamente sem status social. Então, Eucana toma Penina, que vai lhe dar filhos, que vai cuidar das coisas, que vai trazer prosperidade. Então a história diz que as duas, todos os anos, subiam ao templo para cultuar. Para Penina, estava tudo bem. E aqui vem de novo a pergunta: como cultuar com um coração amargurado? Então, para Penina estava tudo bem, tudo estava dentro da normalidade, tudo estava dando certo na sua vida. Para Ana, não. Ana queria ser mãe, e Deus havia lhe impedido de realizar esse sonho. Deus havia lhe fechado a madre, ou seja, Ana não poderia ter filhos por vontade do Senhor. Hoje em dia a situação é diferente, né? Um dia eu estava pregando em Urucará e eu fui falar para as pessoas que estavam me ouvindo acerca de como surgiu a cirurgia chamada cesariana, em que o César mandou abrir a barriga da mãe dele para ver como é que acontecia o nascimento, né? E descobriram que a partir daí ela não morreu, a criança não morreu. Então passaram a realizar essa cesariana para quem não tinha passagem. O nome da cirurgia é cesariana. E ficaram rindo da minha cara, igual como vocês riram do Caleb aqui agora. Que a ideia é essa, é só você pesquisar. Então parece que Deus havia impedido, Deus havia fechado a passagem de Ana. Mas aqui eu creio que seja algo muito mais profundo. Parece que ela não gerava de fato. Fechar a madre aqui é impedir, geralmente, de poder trazer alguém à luz. Então, para Penina estava tudo bem, estava dando tudo certo, mas para Ana não. Deus havia impedido ela de ser mãe, Deus havia lhe fechado a madre, ou seja, Ana não poderia ter filhos por vontade do Senhor. E mesmo assim, ela subia a Jerusalém para cultuar ao Senhor, para adorar o seu Deus. Preste atenção, isso nos leva a uma pergunta: quem era o Deus de Ana? E a resposta é clara: o Deus de Ana é um Deus que se adora mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando tudo não dá certo, mesmo quando tudo está dando errado. E notem que nós temos um problema sério conosco. Qualquer coisinha que dá errado conosco, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar do templo. A gente deixa de vir ao culto, nós deixamos de nos reunir, nós viramos as costas para Deus, viramos as costas para a igreja. E eu não sei se vocês já prestaram atenção quantos textos, quantos temas eu já trouxe para vocês aqui ligados a esse assunto. Deus é um Deus que se relaciona em especial com o seu povo no templo. Todo crente deve amar, cultuar e adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Crente maduro não vive, não se guia por vista. Parece que Ana vivia em outro mundo, né? Enquanto todos lamentavam, todos choravam, todos cobravam dela, ela era ultrajada, perseguida, mas ela continuava firme no seu propósito. Ela não olhava para as ideias humanas,
ela não olhava para as ações daqueles homens que estavam à sua volta, das outras mulheres, naquele período. Ana sempre ia para cultuar, e aqui eu quero chamar a sua atenção: cultuar para receber é barganha. Se você vem aqui para prestar um culto, para receber alguma coisa, isso é barganha com Deus. Cultuar pelo que já foi recebido é troca. Você vem para o culto pelo que Deus já lhe deu, é troca. Você está trocando. Cultuar sem receber é amor, é fé, é consagração. Ana sabia que Deus é soberano. Ele é o Senhor tanto da vida quanto da morte. É Ele quem abre e fecha a madre. Ana sabia que Deus tem planos. E a narrativa do livro de Samuel diz que eles estavam no templo, mas só Ana estava no culto. Isso é interessante pensar. Por quê? Porque Eucana e Penina, também ali, parece que eles cumpriam apenas uma obrigação, apenas uma formalidade. Domingo é dia de ir para a igreja. Então nós vemos aqui que todos estavam no templo, mas só Ana estava adorando, só Ana estava cultuando ao Senhor. E mais, o texto vai mais longe e diz que Eli estava observando ela. Parece que no meio do grupo tem aqueles que vêm para nos observar, para ver como nós estamos. O texto estabelece então uma diferença entre estar no templo e estar no culto. Alguns estão no templo, outros estão no culto. Quem estava no templo estava olhando os demais, estava apenas cumprindo uma formalidade. Quem estava no culto estava derramando o coração diante de Deus. Irmãos, quantas coisas tiram a nossa atenção do culto, quantas coisas fazem nós virarmos as costas para o culto dos irmãos, sabe? Acontece um barulho na porta, todo mundo olha. Entrou alguém ali que não é do nosso, todo mundo levanta, alguém já quer ir lá. Qualquer probleminha no templo, a gente já sai. Parece que é sempre um motivo que a gente tem para poder, sabe, interromper esse momento de culto. Então, o texto estabelece isso. Alguns vêm ao templo para cultuar, parece que outros vêm apenas para formalidade. Então Ana estava no culto, os demais estavam no templo. E aí Deus olha para quem? Deus olha para aquela que está no culto, adorando para a sua aflição. É no templo que Deus olha para o nosso culto. O que nós vamos apresentar diante dele? Quem ainda não entendeu a oferta da viúva, a oferta é culto. E o texto diz que Jesus estava ali olhando o culto que está acontecendo no templo. E ele estabelece uma diferença entre os fariseus e a viúva. É no templo que Deus olha para a nossa alma, para o nosso interior, para a nossa dedicação e olha para a nossa aflição. Não se deixe levar, não se deixe atingir, não se deixe abater, não desista por causa das peninas da vida. Toda igreja tem uma penina, toda igreja tem um Eli, toda igreja tem um Eucana, maridão desligado, parece que está tudo bem. Em toda igreja há perseguição. Quando eu olho para as cartas do Apocalipse, uma delas vai dizer que às vezes os opositores, aqueles que nos perseguem, são os de dentro da própria igreja, fazem parte do próprio culto, do próprio corpo, aliás. E aqui tem um negócio interessante, porque Ana e Penina, elas eram da mesma denominação, eram judias. Ana e Penina eram membros da mesma igreja, elas iam ao templo juntos. E às vezes as provas são causadas pelos irmãos da mesma igreja. Mas Ana não se desviou.
Quantos de nós dizem assim: olha, eu não vou mais para aquela igreja porque tem alguém que me trata mal, tem um pastor que me chama para fazer especial quando eu não quero. Nós desistimos fácil. Ah, eu não vou mais para aquela igreja porque não me trataram direito. Ah, eu não vou mais porque por causa disso e por causa daquilo outro. O que o texto diz? Ana estava com Penina, que elas não eram só membros da mesma igreja, elas eram mulheres do mesmo marido. Essa rivalidade que vem de casa adentra o templo. Mas Ana estava servindo ao Senhor, ela não estava servindo a homens. Ana tem essas lições assim, para nós entendermos que nós não podemos nos afastar, deixar de vir ao culto, por causa de certas pregações, certas coisas que acontecem no culto. Ana não se afastou, não deixou de vir ao culto, não deixou de participar das programações. Parece que Ana frequentava fielmente a UAF. Ana era crente. Ana sabia quem era o Deus vivo a quem ela servia. Ana sabia quem a colocou na prova, sabia que Deus é quem havia colocado ela na prova. Ela sabia que Deus tem propósitos. Provas, irmão, não são para nos derrubar. Provas não são para nos derrotar. Provas são para nos promover. Lembra? Quando nós estudávamos, Joel, você lembra quando a Nira dava aula para nós? E que se tu errava a pergunta, tu levava a P? Nossa família foi sempre muito grande, né? A família foi grande, muitos irmãos, e nós brincávamos muito. Quando nós não estávamos brincando, nós estávamos brigando. Então brincar é melhor do que brigar. E aí, vamos brincar de aula, Nira, eu sou a professora. Por quê? Para bater. Ah, vamos brincar de família, Nira, eu sou a mãe. Só para bater. Se fosse hoje, vamos brincar de shopping, eu sou a segurança. Então, nós olhamos para esses detalhes e Ana vai dizer para nós que não foi o inimigo, não foram seus opositores que a colocaram naquela prova. Ela sabia que tudo vinha das mãos do Senhor. Então ela não perde tempo reclamando para Eli, que parece ser o pastor da igreja. Não perde tempo reclamando para Penina. Ela não reclama para Eucana. Ana se mantém fiel ao seu propósito e na busca do seu Deus. Então muitos de nós ficam reclamando de um, reclamando para outro, e a lição para todos nós é: não reclame de terceiros, não reclame com terceiros, continue buscando a Deus. Olha o que Paulo diz, olhando para o alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, olhando firmemente, o que é? Nada vai me desviar, nada vai me tirar do foco. Então ela não perde tempo. Deus se relaciona com os seus mais intimamente no templo, ela entendeu isso. Então ele estava ali no culto para adorar, para cultuar ao Senhor, enquanto os demais apenas estavam cumprindo suas obrigações dominicais. Em todo culto tem um crente que adora, tem um crente que se derrama, tem um crente que se deleita na mensagem, no sermão pregado, nas lições, na leitura bíblica, nos cânticos, enquanto outros simplesmente cumprem uma formalidade, o fato de vir aqui. Em todo culto tem um que vem para crescer, enquanto o outro nem tanto. Deus preparou Ana para aquele tempo. Nira, Deus te preparou para esse tempo, minha irmã. Até os dias de Samuel, irmão, as maiores celebridades do mundo eram os profetas, os sacerdotes
e os juízos. E Ana não especificou o desejo do seu coração. Ela apenas pediu um filho de Deus. E o Deus que fecha a madre é o Deus que quando abre, abre em abundância. E aí Deus deu 3 em 1. Samuel foi tanto profeta, como sacerdote, como juiz. Então a bênção de Deus, ela enriquece. Agora, por que Ana não pediu uma celebridade de Deus? Porque isso não estava nos seus planos, mas estava nos planos de Deus. Então nem tudo que está no nosso coração está no plano de Deus. Mas quando Deus tem um propósito para conosco, a bênção dele é sempre superior à nossa. Por quê? Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que são mais retos e melhores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. A sabedoria do Senhor é muito mais profunda do que a nossa. Então, que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Que os próximos anos sejam de bênçãos para você, para sua casa. A partir daqui vai começar a branquejar o cabelo. Se você tirar um pouco dessa tinta, nós vamos ver a cor real dele, né? Vai começar a chegar, né, os netos mais à sua volta. E aqui eu quero chamar a atenção dos filhos, né, das filhas, aliás, né, Letícia, sua mãe agora é uma idosa. Tome conta da sua filha. Ian, dei o jeito. Essa carga ela não pode continuar levando sozinha. É pesado. Que os filhos e os netos te vejam com uma sabedoria vinda do alto, a ponto de buscarem da tua boca conhecimento acerca de Deus. Você seja aquela vovó legal que ama seus netinhos, cuida deles dentro das suas limitações, mas que tem sempre uma palavra viva e eficaz para a vida daqueles que estão à sua volta. Que Deus continue te dando sabedoria do alto mesmo. Deus te escolheu, Deus te guardou, Deus providenciou tudo na sua vida para que você chegasse até aqui. Por isso, Ele merece ser cultuado e adorado, mesmo quando tudo parecia dar errado na sua vida. Assim como Deus fez com Ana, Deus fez contigo. Deus te trouxe até aqui. E agora, essa velhinha que está diante de nós pode dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Mas eu quero terminar dizendo para os ouvintes, para os parentes, para os visitantes: o Deus de Ana pode ser o seu Deus. O Deus de Ana pode ser o seu Deus, assim como foi o Deus da Nira, assim como foi o meu Deus. O Deus de Ana pode ser o seu Deus. O Deus que vai guiar seus passos, o Deus que vai dirigir a sua vida, o Deus que vai abrir portas, o Deus que pode lhe dar uma madre feliz, o Deus que pode lhe fazer uma pessoa verdadeiramente feliz. E lembre-se disso: onde você vai poder encontrar esse Deus? Mais detalhadamente no templo. Deus se relaciona com os seus no templo. Não abra mão disso. Melhor lugar do mundo para estar é aqui. Que Deus me abençoe. Que venham os próximos 60. Em nome de Jesus.